Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Esses dias eu tenho chamado a atenção de vocês com respeito ao carnaval, que as pessoas têm direcionado toda a sua energia, toda a sua força para a curtição desse período, que é um período muito pesado, espiritualmente falando. É um período profano e desagrada a Deus. Tem pessoas que dizem, olha, eu só vou ouvir a música, eu só vou dançar, eu só vou me divertir. Mas na verdade você sabe que isso é mentira, porque lá é o local onde as pessoas elas se divertem com a intenção da prostituição. Não é à toa que o carnaval ela é a festa da carne. E eu quero trazer uma mensagem muito importante que Paulo ele falou aos coríntios. Isso mesmo. Paulo falava sobre o quanto Satanás se preocupa em profanar o seu corpo. Qualquer tipo de ação que você pratique, de imoralidade, de indecência, os pecados relacionados à prostituição, ao adultério, você corrompe o seu corpo. E Paulo, ele traz uma mensagem muito importante. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, qualquer pecado relacionado à prostituição, à indecência, que você inflame a sua carne. Então, todo aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí tem pessoas que dizem assim, eu pertenço a Deus. Olha só, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E quando falamos em santuário, nós falamos de algo santificado, purificado, E Satanás sabe disso. Por que é que os grandes pecados relacionados às grandes quedas de crentes, de evangélicos, de pessoas que têm cargos de confiança dentro da igreja, de grandes pregadores do evangelho, porque muitos se afundam justamente por causa da imoralidade, porque contaminam aquilo que deveriam ser consagrado ao Senhor, deixa eu falar algo importante. Vamos dizer que o marido e a mulher, agora eu estou falando de pessoas casadas, o irmão e a irmã, um tem a desejo constante pelo outro. E os dois se amem, e agora eu não estou falando de coito, eu estou falando de relação conjugal, eu estou falando de troca de amor, e os dois se amem o tempo todo. Todas as vezes que os dois têm oportunidade para se amar, se amam. Estão pecando contra Deus? Não, de maneira alguma, A Bíblia diz que a mulher ela não controla mais o próprio corpo e sim o marido, e o marido não controla mais o próprio corpo e sim a esposa. A esposa vive para o seu marido e o marido vive para a sua esposa. Então, não confunda, Porque tem pessoas que pregam aí que o irmão casado, ele não pode estar despido na frente da esposa, a esposa não pode estar despida na frente do marido, de maneira alguma. A Bíblia diz que os dois são uma só carne, e isso em todos os sentidos falando, que os dois são uma só pessoa, E o desejo de um pelo outro deixa de ser uma coisa apenas carnal e passa a ser espiritual, Eu não sei, infelizmente, quantas pessoas vão conseguir ter essa experiência que eu vou relatar agora, ou conseguem ter essa experiência, mas muitas vezes o esposo na relação conjugal com sua esposa, a esposa na relação conjugal com seu esposo,
consegue perceber alguma coisa de errado e até tratar, tá? Porque não é só o estímulo da carne, não é algo que é impuro, é algo que é consagrado ao Senhor. Saiu do casamento, saiu da relação do casal, são pessoas que estão atraídas, né, somente pela devassidão, somente pela indecência, são pessoas que estão atraídas para aquele momento da natureza carnal. Isso é imoral, isso é indecente e isso profana o corpo. Então, presta bem atenção em nome de Jesus, porque tem casal cristão aí que está pecando contra Deus porque um não está desejando o outro, um não está procurando o outro, tá? Eu tenho um costume de falar no culto da família que muito me admira, que quando o casal cristão está namorando, que deve ter paciência, eles têm uma fome, um apetite, uma vontade descontrolada, né? E com muita vigilância não pecam contra Deus. Alguns pecam, né? Comem pelos cantos e fica dizendo que não está pecando, mas pecam contra Deus. E depois que casam, que aí pode realmente um desfrutar da companhia do outro, da presença do outro, do corpo do outro, podem compartilhar suas energias, suas vidas, aí andam muito cansados um para o outro, muito afadigados um para o outro, sem vontade um do outro, né? E acabam muitas vezes pecando contra Deus, porque dá brecha para que ela olhe para outro, apesar de não justificar, e dá brecha para que ele olhe para a outra também, apesar de não justificar, tá? Então, tirando o casal cristão, o homem e a mulher de Deus, que devem sim se desejar, se ter um ao outro, quando você está fora do casamento, você está praticando imoralidade e você está corrompendo o santuário que é de Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então Paulo diz: vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, isso os santificados, tá? O Espírito Santo não está em todo mundo, não. O Espírito Santo está naquele que está santificando sua vida, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo. Por quê? Porque você não pode fazer exatamente o que é do seu querer, mas você tem que fazer do querer de Deus. Você quer se vingar, mas o querer de Deus é que você perdoe. Você quer se contaminar com outro homem, com outra mulher que não é a pessoa que Deus te deu, não é a pessoa que está da tua vida, mas não é do querer de Deus, tá? Você quer ter uma vida fácil, mas Deus quer que você enfrente determinadas lutas. Então, você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter cuidado, vai ter que suportar as lutas e preservar a sua identidade diante de Deus. Por quê? Verso 20. Foste comprados por preço do sangue de Cristo. Então agora glorificai a Deus no vosso corpo. Através de quê? Da santificação, tá? Então não pense você que as pessoas que estão indo para essa festa, que foram para essa festa, já que essa mensagem está na reta final dessa festa, não pense que essas pessoas estão lá se divertindo, essas pessoas estão lá se contaminando, atraindo a ira de Deus contra si, tá? E aí eu vou concluir todo o raciocínio referente a essa festa, referente à sua vida com Deus, e vou continuar o nosso assunto sobre líderes espirituais e vou falar, sim, sobre o porquê Deus permite a existência do falso profeta. Mas agora é momento de oração. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos e curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai,
nós sabemos que o Senhor enviou Cristo Jesus, o nosso Senhor, para morrer e padecer por nós. Nós sabemos que o Senhor entregou Cristo Jesus para entregar a própria vida em favor da nossa santificação. Aqui nós nos reunimos diante da presença de Deus para pedir ao Senhor, Senhor dos exércitos, Rei da glória, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso resgatador, purifica a nossa mente e o nosso coração. Meu Deus, restaura a nossa fé e a nossa esperança. Nós nos reunimos agora diante da tua presença e pedimos ao Senhor a tua direção, pedimos ao Senhor a tua purificação. Purifica os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nos dá uma direção para que sigamos o caminho que o Senhor quer, o caminho contrário da perversidade, o caminho contrário à imoralidade, para que sejamos felizes, para que venhamos conservar nossos corpos santos, purificados diante do Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu peço ao Senhor a tua proteção por todos estes que têm orado comigo, com todos esses que têm orado ao Senhor juntamente comigo, com todos esses que têm apresentado a sua vida ao Senhor e têm pedido proteção, têm pedido direção. Meu Deus, eu te clamo agora, em nome de Jesus. Restaura a fé, a esperança. Não permita que as lutas, que as tribulações venham abalar a fé, a esperança dessa pessoa. Não permita que as oferendas desse mundo, as oferendas da carne, venham perturbar, contaminar os pensamentos dessa pessoa. Mas protege agora esse que ora comigo, em casa, no trabalho, esse que ora comigo e apresenta ao Senhor a própria vida. Meu Deus, que eles sejam agora resgatados pela luz, que eles sejam agora purificados diante da presença de Deus, restaurado, que nenhum mal os alcance, que nenhum mal os toque, nem para contaminar a alma, nem para contaminar o corpo. Meu Deus, lembra dessa família, cada familiar, cada ente querido. Usa, meu Deus, eu te peço, da tua misericórdia e compaixão. Resgata esse familiar, esse ente querido, das mãos de Satanás. Aqueles que são escravos do álcool, aqueles que são escravos das drogas, aqueles que são escravos da prostituição, da promiscuidade. Meu Deus, resgata esse povo das mãos de Satanás, que sejam eles abençoados, transformados, que sejam eles felizes na presença de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu eterno Pai, consagra essa água. Quando o doente e o enfermo beber desta água ou for ungido, seja ele purificado na presença de Deus. Clamo a ti, ó Pai, que nesse momento o Senhor abençoe, prospere a obra das mãos daqueles que cooperam conosco através desse canal, porque reconhece que é a obra de Deus. Aqueles que têm ajudado através do Pix descrito nessa mensagem. Meu Deus, que sejam eles prósperos, que sejam eles abençoados, que o devorador, que o minguador não tenha poder contra eles, em nome de Jesus. Aquele que crer, diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.